Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Iniciando mais um mês, hoje é o dia 1º de dezembro e vamos dar início à nossa aula de matemática. Por favor, abram na página 44. Hoje vocês conhecerão medidas de massa, tá bom? Prestem bastante atenção. No dia a dia, quando nos referimos à quantidade de massa de um corpo, utilizamos o termo peso. No entanto, essa nomenclatura não é adequada, pois esse conceito se refere à força produzida por um corpo, que tem massa, sobre todos os outros corpos, a força gravitacional. Essa força varia de acordo com o local em que um corpo está localizado e com o seu tamanho. Aqui vemos nas imagens, parabéns, você está com o peso saudável. E aqui as bananas pesaram 1,2 kg. No Sistema Internacional de Medidas, conhecido como SI, o quilograma é considerado a unidade básica de massa. Mas no quadro de ordens, para estabelecer um raciocínio semelhante ao do quadro de medidas de comprimento, que vocês já conheceram, consideramos o grama G como a unidade padrão. Veja o quadro de ordens das unidades de medidas de massa. Então, pessoal, aqui também temos um quadro de ordens, tá? Então, a unidade padrão para massa é o grama. Então, aqui, grama, conhecido com a letra G minúscula, 1 grama, tá bom? E aqui à esquerda nós temos os múltiplos do grama. Decagrama, DAG, então 1 DAG é o mesmo que 10 gramas. Hectograma, HG, 1 HG, 100 gramas e o quilograma, né? Então, 1 quilograma tem 1.000 gramas. Vocês percebem que aqui é vezes 10, vezes 100 e vezes 1.000. Tudo bem? E aqui temos os submúltiplos do grama. Então, o decigrama, 1 decigrama, 1 DG, é igual a 0,1 grama. Depois temos o centigrama, 1 CG igual a 0,01 grama. E temos o miligrama, 1 mg igual a 0,01 grama. Tudo bem, pessoal? E aqui à direita, temos o 1 dividido por 10, por 100 e por 1.000. Aqui dividido e aqui multiplicado por 10, por 100 e por 1.000, tá? Todas essas informações, pessoal, são muito importantes. Pode ver que a tia Carol encheu de setinha verde aqui, tá bom? Então, muita atenção, muito cuidado. Tem unidades de medidas que vocês já conhecem, que fazem parte do cotidiano de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Das unidades apresentadas no quadro, as mais utilizadas são o quilograma, kg, o grama, g, e o miligrama, mg. O quilograma e o grama são muito utilizados no cotidiano, pois com eles medimos a massa de pessoas, carnes, legumes, frutas, entre outros. Tudo bem? Já o miligrama, mg, é utilizado para indicar componentes de medicamentos, por exemplo, pois se refere a uma massa muito pequena. Além dessas 3 unidades, então, que são mais utilizadas, que é o quilograma, o grama e o miligrama, há a tonelada, que vocês também já conhecem, né? Conhecida com a letrinha T minúscula, bastante utilizada para se referir a grandes pesos, como as cargas de caminhões, trens, navios e aviões. Essas também podem indicar a massa de grandes animais, como alguns tipos de elefantes, baleias e tubarões. Uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Então, olha aqui, pessoal, 1T, uma tonelada, é igual a 1.000 quilogramas. Há também a arroba, equivalente a 15 quilogramas, kg, utilizada na pesagem de animais de gado, boi, vaca, porco, ovelha e produtos agrícolas como o algodão. Tudo bem? Olha que interessante. Se vocês nunca ouviram falar nessa medida de massa, a arroba, hoje vocês aprenderam, tá? Equivalente a 15 quilogramas, tudo bem? E ela é utilizada em que tipo de pesagem? Aqui especifica para vocês, animais de gado e produtos agrícolas.
Tudo bem? Então, deixem bem marcadinho na apostila, guardem essas informações, tá bom? Para que vocês possam usar no próximo ano. Então, vamos lá. Página 45, leitura das medidas de massa. Pessoal, estamos aqui agora conhecendo a respeito de medidas de massa, tá? Então, tudo que vocês viram em medidas de comprimento, por exemplo, quadro de ordens, a leitura, agora vocês vão ver com outras informações, outras unidades de medida, porque estamos falando de massa, tá certo? Como você faz a leitura de 200 g? 200 gramas ou 200 gramas? O que vocês acham? Se você respondeu 200 gramas, você está correto. A palavra grama é um substantivo masculino, de maneira que o correto é o grama e não a grama. A grama é um substantivo feminino que se refere à parte do gramado, capim, e não à unidade de medida de massa. Então, por isso que a tia Carol colocou bem grandão aqui. Anotem na apostila, tá bom? Toda vez, então, que vocês forem comprar alguma coisa para o papai, para a mamãe, por exemplo, vai na fila do Frios, né? E vai pedir mussarela, presunto, enfim. É a forma correta de vocês pedirem é 200 gramas e não 200 gramas. Gramas vocês sempre vão associar a gramado, a capim, tá bom? E agora, quando falamos em medida de massa, é masculino, o grama. Tudo bem, pessoal? Então, se vocês sempre falaram 200, se corrijam. É 200. Olha, correto, 200 gramas. Incorreto, 200 gramas. Combinado? Anotem na apostila. Também podemos utilizar o quadro de ordens para auxiliar na leitura das medidas de massa. Observe, quero que vocês observem, tá? O número que tem aqui para vocês, nessa parte aqui, laranja escura, tá? E como que o número foi colocado primeiro no quadro de ordens para depois ser feita a leitura, tá? Então, aqui, como que fazemos a leitura deste número? Lê-se 3,855 kg. Olha, a parte inteira aqui ficou na casinha de quilogramas, certo? E o último número, a última casinha, é gramas. Então, olha, 3,855 kg. Observem bastante isso, podem até grifar com alguma outra cor que chame a atenção de vocês, tá? E esse número aqui, como que nós colocamos no quadro de ordens? Como que fazemos a leitura dele? Lê-se 9 gramas, olha a parte inteira aqui, ó, que é antes da vírgula, está na casinha gramas, e 128 miligramas. É só acompanhar também o quadro de ordens, ele por completo. Vocês vão perceber que pegou um pedacinho do quadro de ordens para primeiro posicionar os números e depois fazer a leitura, tudo bem? E aqui temos esse número, como que é feita a leitura dele? 21 quilogramas, então toda a parte aqui de quilogramas entrou nessa casinha, e 500 gramas, tudo bem? Então, vamos agora às atividades da aula de hoje, da página 45. Jogo rápido. Número 1. Indique a unidade adequada para medir a massa descrita em cada item. Se é tonelada, quilograma ou grama. Então, vou ler aqui para vocês a letra A. Criança de 8 anos. Vocês acham que a unidade adequada para medir uma criança de 8 anos é tonelada, quilograma ou grama? Vocês vão avaliar cada um dos itens. B, fatia de bolo, tonelada, quilograma ou grama? Fatia de bolo, tá? C, cachorro, tonelada, quilograma ou grama? Tudo bem, pessoal? É esse tipo de análise que vocês precisam fazer e apenas escrever aqui na frente. Tonelada ou quilograma ou grama, tá bom? Atividade número 2, escreva como se lêem as medidas de massa a seguir. Aqui na apostila está escrito se necessário, eu risquei. Eu quero que vocês construam no caderno um quadro de ordens para auxiliar, tá? Então, vocês vão montar bonitinho, olha, como está aqui no exemplo.
peguem o quadro completo, né, e depois vocês vão pegar parte do quadro para o quê? Encaixar o número que vocês têm aqui e depois para vocês escreverem como que o número é lido. Vocês vão observar que das letras A até a letra D, pessoal, é só observar os exemplos aqui, como que foi feito. Só modificou os números. A unidade de medida é a mesma, olha, quilo e gramas. Olha aqui os números, quilo e grama, tá? Então, olhem atentamente os exemplos e agora vocês vão fazer usando outros números. Porém, a forma que lê, a forma que você posiciona os números segue a mesma ideia, tá bom? E a letra E e letra F tem só parte inteira, não tem parte decimal do número. Mais fácil ainda. Por exemplo, aqui, olha, 1.345 mg. Então, está indicando para vocês que o número ele termina aqui, olha, em mg, né, em miligrama. Então, como que agora você posiciona o número no quadro de ordens e faz a escrita dele? Tá bom, pessoal? Primeiro de tudo, façam o quadro de ordens no caderno, posicionem os números e depois vocês vão fazer aqui a escrita de como cada número é lido, tá bom? Muita atenção, tia Carol até sobe aqui uma seta para vocês olharem os exemplos. Outra atividade que quero que vocês façam está na página 49, é o número 5. Analise as medidas de massa no quadro de ordens, olha, está aqui para vocês já, tá bom? As medidas. Depois escreva como se lê cada uma delas. Então, a letra A, vocês vão olhar o número aqui, vocês vão olhar aqui no quadro de ordens, como que se lê, né, cada uma das letrinhas. O número que está aqui, olha, nessa linha, letra A, como que ele é lido? B, a mesma coisa, até a letra D. Tudo bem, pessoal? Observe a parte inteira do número, né, onde que está posicionado no quadro de ordens e também a última casinha, né, e como que se lê. É importante que vocês saibam, né, as letrinhas, o que significam. Vocês podem, inclusive, a lápis, escrever aqui em cima, tá? Para facilitar aqui na hora de escrever, então, cada um dos números. Tudo bem, pessoal? Façam agora a releitura do conteúdo, muita atenção ao quadro de ordens, muita atenção aos exemplos, tá bom? Façam as atividades com capricho. Qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês. Desejo a todos vocês bons estudos, uma boa tarde e um mês maravilhoso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.